Está começando o Story Talks Política, para ajudar você que está aí nos acompanhando a decidir melhor os seus candidatos, aproveitando esse ano de eleições municipais. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. E você que está acompanhando a gente, que já acompanha a página, não esquece de se inscrever, seguir e compartilhar. Se puder deixar um comentário criticando ou elogiando, ajuda bastante a gente. Hoje estamos aqui com o mandato coletivo A Cidade é Sua, do PV, com Silvia Morales, Pablo Carajol e João Scarpa. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, bater um papo aí sobre Nós é que agradecemos. esse mandato de vocês, pré-candidatura, o que está acontecendo com a política de Piracicaba, né? Mas antes eu queria deixar um recado pro pessoal aí que nós temos um patrocinador, o Café Govone. Café Govone, que é um café de excelente qualidade, lá de Botucatu. E se você quer experimentar, manda um comentário aí no nosso direct, entre em contato, vem aqui tomar um café com a gente. Pessoal, Acho que a primeira pergunta, você quer começar? eu queria entender o que é um mandato coletivo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Eu não sou uma pessoa que acompanha muito a política. Aí o Cleiton comentou, eu falei, pô, legal, vamos trazer, vamos tentar entender, vamos passar isso para a população, né? Uma coisa que não é tão comum assim, né? Está se tornando bastante comum agora, né? Na realidade, sendo bem objetivo, nada mais é do que um grupo de pessoas, né, que tem um alinhamento aí político, ideológico e tal, e que já tem um histórico, né, de luta nas áreas em que atuam. Essas pessoas, elas se unem, né, para ocupar uma vaga no Legislativo ou no Executivo também. Acho que no Executivo não tem nenhuma experiência que já se efetivou, né? Mas no Legislativo, eleita não. Então, para vereador, para deputado estadual, federal, né? Então, é esse grupo que se une para ocupar uma vaga, né? Então, quer dizer, nós somos em 3. Não quer dizer que nós temos 3 mandatos aqui na Câmara. 3 votos, vamos dizer assim. Não, 3 cadeiras, né? Nós temos uma cadeira, que no caso é representada pela Silvia, né? Que é a nossa porta-voz oficial, mas as decisões que o mandato toma, elas são feitas por nós 3, né? Então, se tem algum projeto para ser votado, então a gente vai discutir sobre aquele projeto. Geralmente, a gente tem um alinhamento, né? Acho que foram umas 2 ou 3 vezes que aconteceu de 2 achar que deve votar sim, um acha que não e tal. Aí, democraticamente, a maioria é democracia. Tem um voto de Minerva. Não tem, nós não temos. 2 a 1, o outro se contenta e pronto. Então, Voto assim, de todos valem igual. Exatamente. Legal. No geral, ocorre que quando 2 votam, eu acho que na maior parte das vezes foi a melhor escolha. É a maioria, né? Mas no geral, a gente, né, se a gente for avaliar, quando 2 falaram, não, vamos votar sim, no geral era a decisão ali mais acertada em votar, né? Nós também, importante dizer que a gente não costuma sair ou se abster nas votações. Na verdade, não existe abstenção, né? Mas alguns vereadores decidem, sai, né? Não vou dar minha opinião para não me comprometer. Ou de alguma forma. Nem para um lado assim, nem para o outro, né? Não tem que se posicionar ali, né? E a gente adotou que é melhor a gente tomar a posição e depois nem caso seja preciso explicar, né, ou vamos dizer, justificar aquele voto, porque a sociedade entende que é mais, pelo menos no nosso caso, os nossos eleitores e as pessoas que acompanham, que é mais honesto, mais direto esse diálogo. Mas só para concluir, então, esse formato, a Justiça Eleitoral ainda não compreende essa coveriança que a gente chama de co-vereadores, né? Mas internamente funciona dessa forma, né? E tem vários formatos pelo Brasil afora. Então nós somos em 3, aí tem gente que tem 5, tem gente que já chegou a ter 11. Aí depende muito da realidade aí do local, né? E como que esses grupos são formados. Nós somos um grupo bem diverso, vamos dizer assim, porque eu venho da parte da cultura, das artes, a Silvia é engenheiro, arquiteto, urbanista, o Pablo é formado em história, educador, também envolvido com a produção cultural da cidade, né? Então a gente tem uma diversidade aí de representatividade lá dentro da Câmara. E a gente chama de mandato coletivo plural, porque tem os mandatos coletivos homogêneos, né, onde se uniram por alguma causa, a causa da mulher, a pauta da mulher, né, a pauta da negritude, enfim, pauta ambiental, embora a gente tenha bem essa pegada do meio ambiente, que é uma disciplina aí transversal, né, que atinge urbanismo, história, cultura, e até pelo nosso partido, né, que é o Partido Verde, que tem a primeira premissa é a ecologia, o primeiro valor é a ecologia, mas a gente é plural, como o João disse, né, cada um na sua profissão, e a gente traz essas demandas e faz essas proposituras meio mais com afinidade da questão profissional de cada um, enfim, mas é isso.
Só para entender, por exemplo, só para finalizar, a Fique à campanha, vontade. por exemplo, que a gente faz, ela é feita dessa forma. Então, todo o nosso material de campanha, ela vem aqui com a foto dos três, Silvia, mandato coletivo, para as pessoas entenderem. Na urna, geralmente aparece, geralmente não, na urna só pode aparecer a foto daquela pessoa cuja candidatura foi inscrita, né? Então, no caso, é o CPF da Silvia. Então, na urna só aparece a foto dela, mas aparece escrito Silvia, mandato coletivo e tal. Né? Isso era uma coisa que eu ia perguntar logo na sequência, né? Mas, ok, na urna só vai aparecer o da Silvia, o número dela, mas quando vocês estão na rua, vocês têm que fazer esse trabalho de divulgar, ó, não sou eu que estou legislando, Não sou só seremos eu. nós que estamos Porque acompanhando, nós estamos seremos esclarecendo nós. aqui, Né? a gente esclarece E pra a população está entendendo isso? Acho que acaba não entendendo, né? Entendi. Quer falar, Paulo? A gente percebe que há uma certa resistência de alguns setores, né? Por que nascem os mandatos coletivos? Eu estava dizendo antes da gente começar, né, o programa um pouco para eles, de que no mundo existe essa inovação. É tido como uma inovação política. Isso surgiu na Suécia. Claro que a Suécia é bem diferente da realidade do Brasil, mas depois já tem experiência na Austrália, na Noruega, na França, tem alguns outros países, né, ou muitos países, e é exatamente por que eles surgem? Por uma falta de representatividade política. Há uma crise institucional política que é verificada em uma certa descrença da sociedade na maneira, vamos dizer, tradicional da política, por um excesso de personalismo, né, essa questão do poder. É difícil de lidar com o poder, e não é só o poder político. E a gente identifica isso na própria estrutura política assim, da cidade. Então, infelizmente, né, a frase todo poder emana do povo, isso é relativizado, de uma certa forma, na política constituída, né? Então, o formato do mandato coletivo, ele possibilita uma desconstrução, talvez, dessa, assim, só uma pessoa decide. Não, não é. Então, quanto mais a gente fala isso, e mais as pessoas que estão, né, que votaram, que convivem com a gente, entendem isso, melhor ele é assimilado. E aí, por exemplo, até a pressão, por exemplo, sobre algum voto, sobre alguma posição, não deve vir sobre a Silvia. Se a pessoa quiser, ela pode vir conversar com a gente. Ela já entende que há um grupo por trás, que há vamos dizer, uma posição socialmente construída, que é mais permeável, que é mais democrática, que é discutida, né? Que a gente, assim, tem posição fechada? Não, mas a gente tenta sempre discutir com a sociedade para tentar não ter assim, eu já fechei com um ou outro. Claro que, né, é isso, né? A política é o diálogo de partes, ou daquilo que está na sociedade sendo, vamos dizer, discutido e tal. Então a gente aposta no projeto mais democrático possível, né? E aí alguns setores existem. Fala, não, tem que ser alguém, um só tem que decidir. Quero bater sonho. Também, né? Porque assim, eu até comentei com você antes de você chegar, eu estava brincando, mas na minha concepção, todo mandato é coletivo. Porque se uma pessoa, em sua essência, está representando uma parcela da população, você deveria votar de acordo com essa população. Mas a gente sabe que não é isso que acontece de fato, né? Normalmente o cara entra e ele, na campanha, ele fala A e depois que ele tá lá dentro, ele vota B. Tem os dois lados. Hoje de manhã eu estava com uma situação específica de um projeto, aí alguém interferiu e falou assim, não adianta a gente colocar o vereador lá e nunca mais participar e depois... num bairro acontecia uma coisa e depois cobrar assim um vereador só não vai conseguir representar, não, fazer o que vocês querem aqui se vocês não apoiarem, seja no apoio, na movimentação popular, né, seja cobrando, seja indo nas sessões, seja ligando no gabinete, porque aconteceu uma situação específica de uma área e uma das moradoras falou, mas eu quero que o vereador faça isso. Aí alguém interferiu e falou assim, mas o vereador sozinho não faz, a movimentação popular tem que estar junto. Vocês elegeram, agora vocês vão, cobrem, participem, ajudem, né? Tragam opiniões, e é um pouco isso. Deveria ser assim, mas a sociedade também acaba não participando muito, né? É só quando tem o seu problema pontual, a maioria das vezes, né? Então, não é tão fácil, mas... Talvez seja também um momento, né, estamos numa pré-campanha, né? Mas essa diminuição ou descrédito, né, dessa institucionalidade política vem também
e no Brasil isso é muito forte, de que nós diminuímos as forças dos partidos. Os partidos estão fragilizados. O nosso partido tem embora seja um partido pequeno, no Brasil considerado um partido pequeno, não temos muitos deputados, né, senadores eleitos, é um partido que historicamente tem uma bandeira bem definida. E para nós, um voto assim errado, no sentido de, né, dos valores, né, o PV tem 12 valores muito bem definidos, né? E a ecologia ou essa questão ambiental é a primeira, né? E então, assim, isso pesa muito sobre um partido como o PV, né? E deveria pesar para todos de alguma forma, porque daí esses partidos representariam melhor parte dos interesses da sociedade e não ficariam mudando tanto. Haveria maior fidelidade partidária, maior questão programática. O programa do PV, vocês sem conhecer muito, vocês já devem imaginar o que ele pauta, né? Porque não porque só tem o nome verde, né? Porque outros também têm nomes, né? No nome e no honra. Mas é uma questão mesmo de um histórico, né? De uma história que se constrói durante, né, 30 anos. Né? No Brasil nós estamos com mais de 30 partidos. Isso mostra uma fragilidade e as pessoas a cada eleição mudam de partidos, porque não é mais assim, as questões ideológicas, o programa que define, e sim a chance maior. Números. Isso é claro. Eu acompanho política efetivamente há 8 anos. Nessa onda de 18, quando começou a polarizar, a gente começou a acompanhar mais. E eu moro em Rio das Pedras. E lá foi muito surreal assim, as mudanças. Um monte de candidato que olhava a sigla do partido, ajudou a fundar o partido, estava indo para o partido, por exemplo, estava indo para o PL. Do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é uma figura popular em Rio das Pedras. Aí eu falava, peraí, você parou de pensar assim ou você nunca pensou assim? Agora fiquei em dúvida. Outra, né? E como que você mudou assim, 30 anos depois? Aí convidei no meio. Espero que venha bater um papo aqui pra gente entender. E agora foram vários, né? Porque agora era a hora da janela partidária e nós vimos essa transição lá com os nossos amigos, assim, uma dança das cadeiras, né? Bem complicado. É complexo, porque... Sair de um partido de centro para ir num partido assim, nem você falou, PL. E o próprio PL é maluco, né? Porque o Valdemar da Costa Neto não era direita até ontem, nem defendia nada voltado para a direita. Ele defende os interesses, então, não é esquerda-direita. É confuso isso. Mas fala um pouco pra gente dos projetos que vocês têm. Eu tô aqui na página, vi bastante coisa. Quem começa? Quem que vocês acham mais importante? Vamos falar um pouquinho, tem bastante coisa, acho que é legal. Eu acho que é bacana assim, tipo, vamos voltar um pouquinho quando a gente assumiu, que a gente bateu bem forte na questão da bandeira da cultura, né? Que tanto eu quanto o Pablo trabalhando na cultura, a Silvia é uma grande consumidora dos produtos culturais da cidade e tal. E aí, quando a gente entra, a situação estava voltada para o déficit de habitação. Então, a gente ficou meio que focado naquele início de mandato nas questões habitacionais, né? Tanto no plano de habitação, fazendo emendas e tal, sem deixar de dar atenção às outras pautas, obviamente, né? Mas aí a gente meio que mergulhou nessa questão da habitação, muitas famílias aí prestes a serem despejadas, né? Esqueci o termo. Reintegração de posse. Então foi uma luta que a gente fez bem árdua logo no início nessa questão da habitação. Depois a gente tem visto nas cidades a questão ambiental, com os cortes das árvores, que no momento tem tomado bastante tempo, né, da nossa atuação, da rotina do gabinete. Na parte da cultura mesmo, a gente acabou de aprovar um projeto bem importante para a cidade, que na realidade já existia enquanto um programa, que é a Movimentação Cultural. Já existe desde os anos 90 com outros nomes, né? Mas ele nunca tinha sido efetivado em política. Era um programa, então, ou seja, fazia quase 4 anos, se não 4 já, né? Agora em abril ia fazer 4 anos que estava parou na pandemia, né? Na primeira alta da pandemia, e depois não voltou mais. É um programa que atende principalmente as periferias, com oficinas de teatro, dança, violão, artesanato, desenho, então uma variedade de atividades artísticas que os bairros recebiam e estava parado. Então a gente conseguiu transformar esse programa numa política. Então foi aprovado já nas duas sessões, nas 2 votações que teve, né? E agora está lá na mão do prefeito para ele sancionar. Então acho que essa também foi... Esse é aquele antigo Guri? Não, o Guri, ele é um outro projeto, inclusive, que o Pablo pode falar com mais propriedade, porque ele trabalhou, né, coordenou por bastante tempo o Guri. Mas o Guri é uma parceria, né, Pablo, do projeto do Estado com o município. Mas o Guri é mais voltado para música, canto, música. Meu filho fez violão. É bem bacana. E o Guri
continua, né? Todo vapor. Continua? Continua. Mas chegou a parar um tempo, ou só na pandemia mesmo? Na pandemia parou e teve uma tentativa do governo de acabar com o Guri. Mas aí, como ele está em mais de 300 polos, teve uma pequena diminuição, mas todo mundo se organizou. Mas a movimentação é só municipal, Entendi. no caso. Municipal. Então foi aprovado. Que era agora, o Cultura nos Bairros. antigamente chamava Cultura nos Bairros. E agora está voltando, eles até fizeram uma parceria com o Senac de Piracicaba para desenvolver algumas atividades, mas aí perde um pouquinho aquela questão do objetivo inicial do programa, né, que é essa vivência artística, cultural, enfim. Então também é uma coisa bem bacana que a gente conseguiu aprovar agora, recentemente, acho que foi na semana passada, inclusive. Legal. Depois Legal. de muita conversa e tal, né, e enfim. Então, como a Silvia disse no início aqui do programa, como a gente é de diversas áreas, então a gente acaba tendo muito mais demanda, né? Porque quando é um mandato lá do vereador, então as pessoas ali personalizam, né? E vão sempre naquele vereador. O nosso não, são 3 vias de chegada Com diversas pautas. com o mesmo número de equipe para trabalhar, né? Porque para poder estar full time aí se dedicando ao mandato, tanto eu quanto o Pablo, até a Silvia, né? A gente deixou de lado as nossas atividades profissionais, né? Para poder se dedicar o tempo todo ao trabalho do mandato, né? Tem outros projetos aqui agora no Rio Memória, mas... Até anotei aqui para não esquecer, né, na sacola, mas tem bastante coisa e na verdade eu costumo dizer que é um trabalho como outro qualquer e de fato nenhum dos 3 está conseguindo mais atuar na sua profissão, assim, tá difícil, né, bem limitado, porque a rotina do gabinete é bem complexa, né? Eu costumo dizer que a Câmara é uma empresa. Então, tem os departamentos, as comissões, né? Lá dentro tem um institucional, assim, bem complicado, que a gente tem que cumprir, né? O regimento interno, as regras, os projetos, os prazos. Então, é uma coisa assim, uma empresa mesmo, né? Que a gente acaba tendo lá os departamentos, né? Departamento jurídico, comunicação. Então, nós, logo que entramos, resolvemos fazer parte, né? Teria que ser assim mesmo, da Comissão de Meio Ambiente. Então, nós presidimos a Comissão de Meio Ambiente, então projetos relacionados à questão ambiental passam pela Comissão de Meio Ambiente antes de ir para o plenário, passa por várias comissões. Né? Seja Qualquer de outro projeto, vereador ou da prefeitura, do executivo, né? Passa por... Exatamente, vai fazer um projeto relativo à questão do alimento, do animal, passa pela Comissão do Meio Ambiente. Alguma questão relativa a um grande empreendimento, passa pela Comissão. Então, vem do executivo ou vem de qualquer outro colega vereador, a gente analisa, dá o parecer, é uma comissão de mérito, então analisa o mérito, né? Ambientalmente, o mérito é isso, não é? Então, nós presidimos. Aí também, quando nós chegamos, eu fui assessora da ex-vereadora Nancy Tami, tinha algumas proposituras que a gente achava bacana, como Fórum de Sustentabilidade. Então, ela tinha instituído um Fórum de Sustentabilidade também. Então, se a gente quisesse conversar com Imaflora, com Exalc, com outros projetos relativos à sustentabilidade, virou sustentabilidade e urbanismo, porque a gente discute lá loteamentos irregulares, discute hortas, então a gente preside também, discute clima, já discutimos clima, esse fórum de sustentabilidade. Ficamos também diretores da Escola do Legislativo por 2 anos, então lá dentro tem uma escola onde é tratado questões relativas à cidadania, à liderança, então nós ficamos na coordenação disso, ainda estamos conselheiros, porque tem um conselho dessa escola, mas deixamos a direção. Essa escola é exclusiva para... Não, é para a escola da cidade. É a escola da cidade, assim, se vocês, depois a gente deixa aí os canais, aí Legal. o link, porque tem tudo. Uma proposta lá. Inclusão, está tendo debates de tudo quanto é coisa de inclusão. Na época da Nancy, a gente falava sobre o plano diretor, que estava relacionado, estava mudando o plano diretor. Toda semana tinha plano diretor. Questões relativas à mulher, Lei Maria da Penha, então tem de tudo. É bem bacana, tem assim quase que diário, palestras, oficinas. Legal. Tem o YouTube também. Aí tem a Procuradoria da Mulher, tentar ser rápido, tem tanta coisa, né? Procuradoria da Mulher também é um outro instrumento que tem lá dentro, que as mulheres, as vereadoras da Câmara tocam isso, né? Então também debates relativos ao Conselho, junto com a Conselho da Mulher, com uma rede de proteção de combate à violência doméstica, proposituras de legislações desse gênero, enfim. Fizemos algumas atividades
16 dias de ativismo, que foi aquela exposição Vestígios, várias outras exposições, saímos aí pelas escolas, pela cidade mostrando isso. Posso fazer uma propaganda agora? Faz aí, inclusive, então. A gente lançou um dicionário cortando. através da Procuradoria, foi parte 1 do nosso gabinete, mas a gente lançou através da Procuradoria um dicionário que chama Dicionário de Frases e Expressões Machistas. Que são essas frases que são ditas assim normalmente, mas que carregam um teor machista. Então, se a pessoa entra lá no site da Câmara Municipal de Piracicaba, vai ter um iconezinho ali do lado que está escrito dicionário, clica lá, tem mais de 300 expressões, porque a gente fez antes um levantamento com a participação popular. Então, o que você acha, e principalmente as mulheres, que você ouve e que você entende que é comum ser falado e está te ofendendo. Isso, e tem coisas assim que a gente já conhece do dia a dia, mas tem coisas que você não tinha nem pensado, sobre aquilo. Nossa, e para a pessoa que escuta, aquilo soa machista, Então, como ela falou da Procuradoria, dos alguns eventos que a gente fez, esse foi um, tá lá registrado, quem quiser acessar. Vários, depois dá pra Vamos botar os links aqui embaixo. Depois você me manda, me manda os links, aí a gente coloca todos aqui no episódio. E além de proposituras, análises das proposituras, participação das sessões, das comissões que eu já falei, a gente pode também fazer algumas solenes de datas comemorativas, de datas que a gente ou propõe, ou era de algum vereador, mas a gente quer continuar, por exemplo, Dia do Meio Ambiente e Prêmio Chico Mendes. Então nós também pegamos e a gente já homenageou aí a Sodemap, que é uma Sociedade de Defesa do Meio Ambiente, homenageou a agência PCJ, que trabalha com a questão da água na região. Então também a gente faz uma solene bem bacana, a solene de combate à LGBTI-fobia. Vai ser agora em maio. Tem solene Dia da Mulher também, que a gente faz, solene de agroecologia. Então, algumas solenes a gente pegou e a gente organiza, homenageia as pessoas. Você quer falar um pouco, Pablo? Eu queria falar um pouquinho das solenes, Porque às vezes a população, de certa forma, tem uma certa razão, porque há um investimento público para se realizar qualquer tipo de reunião, na Câmara, que são muitos funcionários e tal. Mas é importante a gente entender também o papel do Poder Legislativo, que deveria ser exatamente esse: ampliar os canais de participação e também os processos decisórios. Quando a gente leva um grupo lá, ontem, por exemplo, a gente entregou uma homenagem para um projeto chamado Educatrilha, muito importante, que é um projeto desenvolvido por várias entidades, participação da Exalc, do pessoal do Horto de Florestal de Tupi, e as escolas todas se inscrevem. É um programa de educação ambiental mediado por essas entidades e que vai para as escolas. Exatamente uma efetividade de ensino, pesquisa, extensão, fundamental na formação aí desses alunos e tal. Então, promover a valorização desses profissionais e aproximá-los do Poder Legislativo é um papel que a gente entende como fundamental no nosso mandato e na próprio papel da Câmara. Então, uma homenagem, ela não é só assim, vai lá homenagear fulano. Claro que é até difícil de a gente julgar por que os nossos merecem, outros homenageados não. Então, aí que tá, eu acho que vai em cada mandato, estabelecer conexões ali que fortaleçam aquelas vozes, Porque aí, por exemplo, homenagem ontem também para o Grupo Garapa, que o João mediou, tal, um ponto de cultura de 20 anos comemora na cidade. Papel importantíssimo. E a gente sabe o papel transformador que a cultura tem. Então, essas pessoas serem reconhecidas fortalece o papel delas na sociedade. E a gente acha que não é só com um projeto de lei, claro que há coisas que só mudam com leis, mas há projetos, programas que mudam quando as pessoas têm um reconhecimento maior. Então é um processo. Um exemplo, a pessoa, você traz destaque, você traz um destaque para aquela pauta. Quem às vezes pensa, não vou ganhar nada fazendo isso, é um reconhecimento. Pois e só para concluir alguns projetos de lei mesmo, tem projetos de leis importantes aí, nós fizemos assim, até acho que pela característica nossa aí, eu sou engenheira civil, então fizemos aí projeto de lei, por exemplo, de análise
das situações estruturais das pontes e viadutos da cidade. A gente lembra, né, que São Paulo uma vez bateu um caminhão, o viaduto ruiu e tal, então a gente pensou nisso, conversou com a Escola de Engenharia também, foi um projeto que foi aprovado, mas depois ele foi vetado e judicializado, então assim, tem essas coisas, né, às vezes projetos que passa pela Câmara, depois às vezes o Executivo barra por algum motivo, né? Então, esse é um dos projetos. A gente tem 2 projetos em andamento, que um deles já foi também rejeitado no ano passado e a gente colocou de novo, que é o Código Florestal Municipal para preservação das áreas aí, margens de córregos e rios, né? Porque o federal, o Código Nacional, deixou para os municípios legislarem. Então, nós estamos colocando as faixas de legislação, né, de quanto, mas esse está em tramitação. IPTU Verde também, que é um projeto bem interessante, que para quem tem alguma pegada ambiental, né, na sua casa, pelo uso da água, telhado verde, uma área drenada, consiga ter um abatimento no IPTU, né. Então tem alguns projetos que estão em andamento, alguns que foram aprovados, mas vetados. Então é isso, né? Tem alguns projetos de denominação também, denominação de alguns espaços públicos, tem vários, né? Depois a gente deixa a página aí para o pessoal ver, porque o tempo está indo, né? No Instagram de vocês tem todo, consegue acessar, né? Lá tem a divulgação de bastante coisa que a gente tem feito, né? Inclusive, falar aí, quem quiser seguir, né, vai estar embaixo, né? @cidade é sua. Tá aqui o pessoal também. Inclusive, nós estamos trabalhando agora em formato de uma revista ou de um tabloide, estamos definindo ainda. E certamente isso irá também para as redes, né? Nós vamos buscar que é de prestar contas, né? É importante, né? E assim, só agora com as coisas que a gente vai falar aqui, daria para muito trabalho, né? E coisas que a gente precisa ainda concluir, que estão caminhando, né? Mas nós faremos um material resumindo e apresentando todos esses, não só em números, mas também as áreas, né? Como que a gente assim, atua mesmo, né? Com o mandato. E paralelamente a isso, Felipe, o que tem? As coisas do dia a dia que a gente chama de demandinhas. Então assim, João, aqui tem um buraco, faz 6 meses que o buraco tá aqui, sim, lombada, faz 2 anos que eu pedi, Pablo, tem uma lombada, porque parece... Então é muita coisinha rotineira, o dia todo. Né? E aí, só para entender que assim, são coisas que a gente, enquanto mandato, né, consegue enviar para o executivo e tal, mas não é uma atribuição do mandato tapar o buraco ou cortar a árvore e tal. Então, às vezes, é difícil também para a população entender um pouquinho. Isso é uma coisa que a gente pega muito aqui, deixando sempre a mensagem para quem nos acompanha, que cada um tem sua função. Sim. Uma coisa que a gente já deixou claro aqui, pelo menos para os que já assistiram aos diversos episódios, é que o vereador ele não executa, ele não é do executivo, ele fiscaliza, ele cria leis, ele tenta fazer nesse caminho. Então, se o cara que está assistindo aí está cobrando o vereador, está fazendo certo, mas não para que ele execute, mas para ele fiscalizar. Fiscaliza, indica, né? Faz a indicação de alguns serviços, indicamos tapar o buraco na rua tal, número tal, que faz 6 meses, mas realmente quem vai tapar o buraco é a prefeitura, né? E além dessa, vamos dizer, dessa política municipal, né, a qual se dedica, né, o poder legislativo local e nessa relação com a prefeitura, né, que executa, há também causas, vamos dizer, um pouco mais amplas e que afetam a população de uma forma direta e podem definir os rumos da cidade. Cada dia mais, né, e de maneira, né, diferente, diferentes interesses atuam na cidade, como, por exemplo, a especulação imobiliária. A cidade ela é dinâmica, né? Então, se a gente olhar o que a cidade cresceu nos últimos 20 anos, né, esse espraiar, né, esses bairros distantes que geram muitas dificuldades para a administração pública, encarecem, né? Então, tudo isso a gente tem observado, porque nós 3 aqui, a gente já falou um pouco disso, né? Mas já atuamos no serviço público. Tanto o João, muitos anos na prefeitura, a Silvia também, né, o João na cultura, no IPTU, no cadastro, né? A Silvia na ENDAP, em outras prefeituras, eu também na educação, na cultura, 13 anos no Projeto Guri. Então a gente conhece a administração pública.
o que nos facilita muito, Com assim, certeza. dá poder de, nossa, a quem cobrar, né? Como que isso não interfere, como pode mudar, o que cabe à Câmara. Muitas coisas, infelizmente, não cabem à Câmara. Cabe, assim, um poder de pressão do vereador, dos vereadores? Sim. Quanto mais eficiente e melhor é um poder executivo, talvez esse trabalho, sabe, Picadinho, né? picadinhos, miudinhos ali, de ficar pressionando, seria menor. A gente poderia pensar em projetos Focar mais naquilo que é macros, importante, né? E aí, alguns desses projetos importantes, infelizmente, do ponto de vista dessa gestão, têm sido muito pouco dialogados com a sociedade, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma remodelação da Praça José Bonifácio. Então, é um projeto que, assim, demanda muitas conversas, né? Envolve muitos interesses, muitos estudos, pesquisas, e isso dá tempo, né? Assim, envolve muito tempo. Realmente, talvez 4 anos é pouco para remodelar a cidade. É pouco. Mas às vezes é necessário que às vezes não, a gente entende como fundamental fazer os ritos de negociações, de apresentação do projeto, audiências públicas. Não dá para atropelar, porque senão há o risco do que tem acontecido agora. Esse atropelar, falta de licenças ambientais, falta de diálogo e criar mesmo, assim, as pessoas estão falando, vou falar exatamente de um projeto diretamente, o projeto de duplicação da Avenida Lidor Pecorari, que é a Beira-Rio ali. A sequência começa ali mais ou menos no Rei do Sul, ali no Açaí, na porta do parque da Rua do Porto, e vai até a Doutor Paulo, isso ali na ponte do Morato, né? Ou seja, esse projeto, ele tem sido pensado, né? Vez ou outra, alguém fala, poder fazer aqui para entrar mais fácil e tal. A população não está acompanhando e ele, né, se for desenvolvido da forma que eles estão propondo ou quase impondo, ele vai desfazer ou jogar fora todo um planejamento, um estudo que foi feito por 50 anos. Aquele parque foi planejado, década construído. De 70 mesmo, né? Desde a década de 70, todos os prefeitos têm se investido nesse projeto, que depois se torna, numa gestão do prefeito José Machado, adotado e organizado o projeto Beira-Rio, um diagnóstico que envolveu centenas e milhares de pessoas, estuda a cultura ribeirinha, os potenciais da cidade, como que a gente vai usar o rio, né? Veio o patrocínio da Petrobras e agora a gente joga uma artéria ali em área de APP. Não tem como a Câmara não se envolver, e pelo menos nós estamos bastante envolvidos, né? A sociedade civil está bastante, assim, vamos dizer, um termo, escandalizada, porque não é simples a gente abater uma árvore. Se a gente tentar fazer na nossa casa, a gente Nossa, dá um B.O. E aí, para o poder público fazer... Tirar 200 árvores para o poder público parece que está sendo fácil, Exatamente. né? Não deveria ser assim, né? Mas esse projeto, eu não acompanho realmente esse projeto, mas ele passa por votação na Câmara de Vereadores? Não. Ele é precisa. exclusivo de decisão do Decisão do Executivo. Ele porém, ele precisa respeitar alguns ritos com relação às licenças, com relação no mínimo, a uma consulta, a um respaldo, a pareceres dos conselhos municipais. Existe a sociedade, assim, existem alguns equipamentos de controle social e fiscalização, que inclusive amparam a própria atuação da Câmara. E nós, vereadores, a gente fica muito atento. O que está o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente? O que eles definiram sobre isso? Eles são contrários, por isso a gente vai lá, estuda esse parecer, consulta outros. Quando a gente não conhece da área, a gente vai, ouve alguns profissionais, para que a gente tenha condição de entender, assim, quais são os interesses mais coletivos, no caso dessa duplicação, a permanência do acesso ao parque, né? Por exemplo, para passar a avenida ali, a perda dentro do parque será de cerca de 7.000 metros quadrados. É muita área. Assim, o parque vai ser estrangulado, a lagoa vai... E aí tudo isso, assim, passando de uma maneira super rápida. E a gente vai fazer o 4º ato, agora domingo, né? Já 3 domingos, e a gente vai lá e conversa com a população não sabe o que está em risco. Eu falei isso aqui outro dia já, né? Parece que os políticos de Piracicaba, eles são ruins de marketing, porque eu até conversei com uma pessoa, falou, como que tá a avaliação do Luciano? É mais ou menos. Eu falei, não, mas nas pesquisas ele é horrível. Mas tem muita coisa que ele fez boa que não tem destaque. Eu falei, mas aí já é um problema dele. Porque o marketing dele é ruim. Então, tipo, eu não sei como que funciona, assim,
Eu não sei como que tá a Câmara organizada, nem são quantos vereadores? na Câmara? 23. 23. 23 vereadores. Hoje vocês entendem que a maioria apoia ou não apoia esse projeto? Agora teve uma dança das cadeiras, né? A gente, nesse momento, tá se assentando as coisas. A gente não... Se você fizesse a mesma pergunta, um ano atrás a gente Um ano tinha lá, a atrás, maioria ele tava com a apoia. maioria. Tinha uma base maior, assim. Né? Então, mas qual que é o propósito de fazer essa duplicação? Tá com algum gargalo ali? Alguém De pico deve estar. O argumento é que foi solicitação de alguns comerciantes, né, para ter mais estacionamento no final de semana e para que possa chegar o carro mais perto do restaurante, não andar um pouquinho, não parar. Mas essa necessidade de estacionamento, ela é muito É um argumento ruim, Se né? você Não, e é passa lá a pontual. maior parte- muito pontual. Se você passa lá a maior parte do tempo, tá vazio, assim, tipo, tem vaga, né? É mais quando, tipo, de domingo... Picos de final de semana, que é natural. Ou quando tem Olha uma lá. festa grande, entendeu? Só que, assim, há opções, como tem sido dito aí durante Sim. todo esse movimento Para contrário. o carro lá no engenho e vai a pé. Ou o próprio estacionamento do centro cívico, por exemplo. Também. Lá tem mais de 300 vagas, se não me engano. Mas é longe. De estacionamento. Você atravessa o parque, sim, e tá ali, entendeu? Até já foi citado, né, de que todo esse dinheiro que seria usado para fazer essa modificação, que se contratasse um serviço de translado, para as pessoas deixam ali no centro cívico, dá uma volta num trenzinho, olhando a paisagem, vai para o posto, entendeu? Corta o parque, Então, vai fazer um assim, passeio, né? Inclusive no centro cívico tem muitas vagas com sombra. Porque Sim, já lá bastante também foi árvore. pensado, foi programado como um parque. Ele integra ali, né, Faz o parte do- parque, esse grande parque linear ali que A justificativa de fazer Tá isso. muito fraco, tá muito fraco. E aí tem uma coisa que é, no mínimo, assim, incoerente e contraditória. Porque, assim, vamos abrir mais estacionamento para atrair mais turista. O turista vem para Piracicaba para ver o quê? A beleza natural da cidade. Aí Você vai você tirar. derruba as árvores, faz asfalto. Né? Aí você está destruindo a beleza natural com a justificativa de atrair o turista. Outra coisa, o turismo da cidade ele movimenta muito economicamente a cidade. Mas os turistas são super bem-vindos, né? Só que, tipo, eles não moram na cidade, né? Então, quem vai entrar, se pagar por esse preço dessa mudança climática, dessa onda excessiva de calor, é quem mora na cidade, em especial, mais ali no entorno, entendeu? Se você vê lá a pracinha do Rolo, no centro da cidade, que foram derrubadas aquelas 20 árvores, também para fazer estacionamento. Na 15 esquina. Na 15 com a Câmara dos Salles. Salles, do lado do terminal. Tá. Ali foi derrubada, né? 20 árvores, né? 20. Para fazer também um estacionamento. Sim, sim. Então, de acordo com o professor que foi lá participar na sessão da Câmara, quando a gente estava discutindo sobre o assunto, ali já aumenta tipo 2 graus, entendeu? 20 Então, árvores. eu acho meio contraditório você derrubar as árvores para fazer estacionamento para atrair turismo para a cidade. E eu vejo que é um movimento justamente o contrário de que grandes cidades estão A gente fazendo. diz que está na contramão. Eu pego o exemplo de Barcelona, né? Barcelona, exatamente. tiraram toda a rua ali na margem e botaram o parque. Estão fazendo ao contrário Exatamente. mesmo. De fato, os países Estão reflorestando, fazendo né? ao contrário. E nós, Isso, o exatamente. que nós vamos fazer? Impermeabilizar na própria Praça Antônio Pádua Dutra, né, que é a Praça do Rolo, ou antigamente é chamada de Praça da Forca. Não sei se vocês sabem, lá era a praça que ficava a forca. Eu não sabia disso, não. Inclusive nós falhamos nisso, digo, Uma questão como histórica, né? como Botar uma forca lá. nós não, talvez não a forca, Não mas fazer, né, sacaneando. uma educação patrimonial, né? Aliás, eu vou falar de educação patrimonial para fazer esse link com mais um tema que também nós estamos bastante envolvidos, que é a Praça da Bois. A Praça da Bois, existe não é a praça, na verdade, ia falar do Movimento Salve a Bois, que é um movimento bem amplo, que tem feito também chamado esses atos, né? Nós estamos participando ativamente desse movimento porque ele fortalece a sociedade civil, emita suas opiniões, que participe, que formule, que provoque, né, profissionais e respalde é legítimo, né? Então o Movimento Salve a Bois tem feito essa discussão também de que quanto mais a sociedade cuidar dos patrimônios históricos, culturais, naturais, arqueológicos, turísticos, na verdade quando a gente fala patrimônios, é um campo amplo que na verdade nos liga a todas essas áreas que a gente está falando. E eles têm definido muitos caminhos do próprio urbanismo. Nós vamos pegar e colocar uma avenida ali, jogar os carros para a Rua Rangel Pestana,
Criar um funil ali para quê? E aí tem a ver a Lidor Pecorari com a Boyce. Por quê? Porque se saía uma obra ali, o Boulevard Boyce, que prevê as 4 torres com mais de 100 metros de altura, muito provavelmente a Avenida Beira-Rio terá que ser interditada por longos meses, se não dirá anos, porque essa é uma obra muito longa. E ela não vão, muitas das máquinas certamente não vão poder entrar pela rua, pela 13 ali, porque lá também vai ter, a obra vai acontecer lá também. Há um desnível muito grande, e aí alguns profissionais que a gente conhece já falaram, eles vão precisar entrar e fazer um campo de... Essa coisa de organizar a obra lá embaixo, canteiro de obras, que é mais plano e tal, né? Ou seja, se ali for interditado por algum período, vai ter que usar a entrada alternativa do centro, que é descer a Rua 15, que muitas vezes nos domingos, e somente nos domingos, em algum período ali entre meio-dia e 2h30 da tarde, eu morei, já tive comércio na Rua do Porto, conheço bastante. É o período que fica um pouco mais... Você não precisa entrar ali. É igual o governador. Não, o governador está cheio, já vá pela Alferes, Rosário, Cárdenas, e vá a pé, 2 quarteirões, é muito melhor. Não precisa ir até a frente da Casa Bahia. Né? Isso que você falou é um comentário que eu costumo fazer quando a pessoa vai no shopping, quer parar na vaga mais próximo possível da entrada, mas anda 5 quilômetros lá dentro. Lá dentro, Pô, custa andar mais 100 metros? É tão difícil assim. Tem uma historinha, mas isso não sei se é cultural, a gente sempre debate isso aqui. Onde é a cultura, onde é o comportamento da sociedade. Tem essa historinha de empresas grandes, multinacionais com muitos funcionários, que o cara chegava primeiro e parava na última vaga. Aí questionava, você é burro, você chega, tem um monte de vaga, que você para longe? Eu falei, não, porque eu tô com tempo. O cara que chegar atrasado vai precisar dessa vaga aqui. Então, o certo estacionamento é você construir de lá para cá, de trás para frente, do final para cá. Quem chegar atrasado, vaguinha na porta aqui, corre, chega, entra, não perde olhar. Pensando na sociedade, mas é complexo. Faz sentido, bastante sentido. Uma pergunta, vocês dividem o mandato, o salário também? Então, como eu disse os vencimentos também? O que acontece? Como eu disse inicialmente, nós deixamos, né, nossas atividades profissionais para poder trabalhar ali. Então, tanto eu quanto o Pablo, a gente assumiu vaga de assessoria. Então, cada gabinete ali, ele tem direito, cada vereador e vereadora tem direito a 4 assessores e 1 estagiário. Então, mais o vereador, são 6 pessoas ali para organizar o mandato. Então, a gente tem a Silvia, que está no lugar de vereadora, né? Eu e o Pablo assumimos o papel de chefe de gabinete e assessoria, e mais 2 assessores, mais a estagiária. Então, ali, cada um tem o seu valor definido já, para desempenhar o seu trabalho. E assim, viu? E no cálculo... Ganha mais que vereador, tá? Só vou consertar as falas da Silvia. O assessor não ganha mais que o vereador. O assessor, ele tem mais benefícios. Por exemplo, a gente não tem só o nosso salário. Então, qualquer assessor, não a gente. Qualquer assessor. Qualquer funcionário da Câmara, inclusive, né? Tem lá o seu salário, aí tem a sua cesta básica, tem vale alimentação, entendeu? E até esse final de ano, os funcionários, os assessores e tudo mais, eles têm seu 13º e suas férias. Os vereadores e vereadoras, até esse momento, não tem ainda. A partir de 2025, houve uma atualização dos subsídios dos vereadores e vereadoras e eles passarão a receber férias e 13º, como já no Congresso, na Assembleia, entendeu? Então, eles passarão a receber isso também. Então, quando a Silvia brinca falando que o assessor ganha mais do que, se você passar uma regra na somatória, somando o salário, mais as férias, o 13º, mais os benefícios, acaba se equiparando. Então, nesse sentido, a gente também é horizontal. Entendi. Né? Agora, teve mandatos que abdicaram do salário e doaram para as ONGs, por exemplo, o pessoal lá de Alto Paraíso, né? Eles mas não tinham salário. Mas é um trabalho, né, gente? Não tem como não ganhar. Nossa conversa vai ser nessa veia, né? O problema não é pagar. Vai pagar mal, né? É o serviço. Se o trabalho está sendo feito, é um trabalho, não é para vocês terem outra profissão. Falando, é uma empresa. E não é um trabalho de segunda a sexta, das 8 às 6. Exatamente. Parou na rua, no shopping, se te reconheceu. Nossa. E a gente tem os grupos lá no WhatsApp, por exemplo. Então, às vezes, assim, uma vez sábado, 11h30 da noite, eu já pergunto, mas quem será? Eu vou atender. Oi, João, viu? Eu tô aqui no pronto-socorro, o meu pai tá passando muito mal e tal, não tem como vocês virem aqui e tal, não sei o quê. Aí, assim, eu não tenho essa prerrogativa enquanto assessor, de chegar no espaço público e falar, não, vou entrar, quero falar com não sei o que, mas a Silvia, enquanto vereadora, sim.
Aí passar pra Silvia, falei pra Silvia, a Silvia, como ela mora, inclusive, próximo do Piracicaba, desceu até lá, tal, pra conversar e ver o que estava acontecendo. Por que tem tanto, uma lista de 4 médicos e tá demorando, tipo, mais de 3 horas para atender, entendeu? Então, não é... Foi lá fiscalizar. E aí, por mais que a gente, às vezes, Direto, tente falar, não, hoje é sábado, vou deixar o celular aqui. Tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais uma questão de saúde, É a pessoa tá custoso, né? desesperada, né? Tá rodando até na rede social agora um vídeo de uma mulher que Tá, que muito o marido revoltada, o marido morreu faleceu. infarto, né? Eu não sei quais são as pormenores do caso, né? Mas é estranho, né? Se ela tá naquele falando, nível né? ali... Não, e foi o ex-marido. É o marido, acho. Não, foi o ex-marido. Ex-marido. Porque a filha levou e ele estava com sintomas, né, de problema cardíaco. Segundo ela diz no vídeo, né? E aí não fizeram exame, né? Não fizeram o protocolo certinho e tal. O homem acabou falecendo ali na fila de espera, né? E a gente assiste o vídeo e fica indignado, né? Agora você imagina a família, Sim. ou a própria filha que levou. E isso, infelizmente, se você vê o atendimento de saúde na cidade, está bem complicado. A gente tem tido um aumento grande no número de casos de dengue, está bem complicado essa questão da saúde. Infelizmente, não é só Piracicaba, né? Vê que é o Brasil inteiro, Piracicaba ainda está melhor do que a média, acredito eu. Já não posso dizer com certeza. Com relação à Não, pandemia de dengue, você fala? De dengue. De dengue. Não só de dengue, mas em termos de saúde em geral. É igual a educação, né? A educação, tu vai falar, é ruim, mas quando, esses dias o índice lá do estado de São Paulo, Piracicaba tá... É que a média também é bem baixa, né? A régua é baixa, é baixa. Não é difícil parâmetro. ser um pouco melhor. Tem espaço para melhorar, mas tem lugar pior. Nós precisamos também considerar, né, gente, que assim, não dá para... Não pode ser a única, vamos dizer, como uma justificativa. No entanto, nós tivemos um governo que destruiu o Estado brasileiro. E não é porque assim, a gente, né, nem vou falar aqui não vou nem nominar, mas o modelo de gestão que esfacelou o serviço público federal, né, seja na educação, seja na saúde, né, que na pandemia teve uma atuação terrível, né, nós passamos, chegando a quase 800 mil mortes. Então a gente, olhando os comparativos, né, deixamos de comprar vacinas, né, criou toda uma vamos dizer, um descrédito, né, na população, né, fez campanhas contrárias quando deveria ter, e também fez isso em outras áreas, né, a educação é uma delas. A gente teve ministros que, né, assim, além de negacionistas, abriram mão das universidades federais, deixaram todos né, assim, a própria sorte, né. E na cultura, a gente que atua na cultura e acompanha as políticas culturais, o Ministério da Cultura foi desmontado, né, virou uma diretoria com 3, 4 cargos apenas, não faziam mais os projetos, né, para os estados, né, essa questão dos entes federados. Né. Então, foi uma atrocidade, na verdade, um desmonte do Estado brasileiro. E a gente sabe, por exemplo, eu acabei de participar da 4ª Conferência Nacional de Cultura, que desde eleito esse governo, desde a transmissão ali fala do período de transição? O período de transição do governo, eles começaram já a reconstruir, né, alguns ministérios foram desmontados e na visão desse governo, eles são fundamentais. O Ministério da Cultura tem sido recriado, da educação idem, na saúde também houve um afrouxamento, quase que assim, pensando assim, mas será que precisa mesmo do SUS? Quer dizer, imagine se não tivéssemos o SUS, a quantidade de mortes que teríamos na pandemia. Então, isso realmente, assim, tivemos um atraso, vamos dizer, e um atrofiamento, né, proposital do Estado, que num país tão desigual como o Brasil, não dá para a gente desconsiderar. Né? Nós estamos pagando ainda a falta que faz um Estado presente e capaz de equalizar no mínimo, né, as, vamos dizer, políticas fundamentais. Né? O Brasil tinha voltado no mapa da fome, muitas pessoas, milhões, vivendo na miserabilidade. Ainda tem, mas já saíram cerca de 20 milhões enfim, então tem toda essa questão macro, né, nacional, que interfere certamente nas cidades, né, como muita gente, favelas, assim, pode falar,
Quanto chega os Acho que tem- núcleos de favela? Ah, não. Aqui em Piracicaba tem em torno de 70 favelas, 30 mil pessoas vivendo em favela e 1.500 em fase de reintegração de postos. Ou seja, 1.500 essas 30 mil pessoas 1.500 famílias em fase de necessitam de reintegração. programas, né, que Habitacionais, enfim, assistência, né? saneamento básico. e melhorar, né? A gente precisa melhorar. É toda a tudo, né? cadeia, né? A gente, quanto a esses pontos que vocês mencionaram, eu entendo todas essas críticas. Eu até queria trazer alguns contrapontos aqui para questionar, mas já o horário está ficando apertado, eu estou vendo. Preocupada já. Mas a gente marca uma outra data. Vai ter, podemos Vocês conversar vocês sobre estão- projetos específicos, trazer algumas pautas, habitação, saneamento, cultura, patrimônio histórico. Ó, vai ter, Não, já tem sim. 4 pautas. Mas se for. Acho que o propósito principal hoje era realmente entender Geral, o mandato coletivo, porque para mim particularmente é novo, acredito que boa parte da população ainda também não tem essa consciência. Obrigado aí. Mas estamos dispostos a voltar, Com podemos voltar certeza, juntos temos bastante individualmente. espaço aí para todos aí, a gente conversar, debater um pouquinho, trazer um conteúdo para quem realmente vai votar. Com certeza. Entender as possibilidades e escolher melhores candidatos aí para que nossa cidade e o Brasil melhorem. É importante. Ou Deixa não. as redes. Já tá aí. A gente está fazendo a nossa parte, Cleiton. Tá aí, né? Tá aqui, o link tá aqui, depois o restante dos pessoal links você me manda acompanha, pra né? gente colocar na descrição do vídeo. Tá bom. Que aí Maravilha. tem acesso a todos os projetos. Né? Se desse, a gente ficava aqui a noite toda. Nossa, Ah, tem bastante a gente... história. Mas teremos outras oportunidades. Não se esqueça de deixar o seu comentário, mandar o seu like aí pra gente, se inscrever no canal, ativar o sininho e, lógico, degustando o seu café Gogoni. Tá chegando. Cheira gostoso. Cheira bom, né? Bom, vocês vão tomar um cafezinho agora. hein? Toma uma dose no final. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.